Em muitos tutoriais na internet, a gente tende a trabalhar com Media Carry utilizando pixel como unidade de medida. Eu quero te mostrar um efeito colateral que isso tem com relação à acessibilidade, mas para entender isso legal, é importante que você acompanhe esse vídeo até o final, tá? Não vá no começo do vídeo embora, porque o assunto que eu quero falar aqui é muito importante que você entenda isso que eu vou mostrar. Então, não vai embora logo no começo do curso, porque se você fizer isso, é como se você fosse num restaurante, por exemplo, e comesse só a entrada, né? Você não chegasse nem no prato principal e, quiçá, na sobremesa. Então, fica comigo até o final, entende isso legal, porque é muito importante e você vai ajudar muitas pessoas. Combinado? Muito obrigado, vamos lá ao conteúdo desse vídeo, logo depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias, você está no canal da Serlivre.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. Deixa eu mostrar para vocês na tela do meu computador o projetinho que eu fiz bem simplesinho para a gente demonstrar o porquê nós não deveríamos utilizar pixels em Media Carry. Na verdade, eu quero deixar a conclusão por conta de vocês, mas deixa eu mostrar aqui na tela do meu computador, se liga. Então está aqui, eu tenho um projeto bastante simples, né? Temos aqui alguns cards, eu fiz um projeto bastante simples com HTML e CSS aqui, já vou mostrar para vocês, mas basicamente em telas um pouquinho maiores, esses caras eles vão ficar lado a lado e também eu vou deixar eles centralizados aqui. Não tem nenhuma novidade com relação a isso. Aqui nós temos o HTML e o CSS, então tenho uma div aqui, cards. Aqui dentro eu tenho 3 cards, né? 3 elementos com aqui a classe card, e eu tenho um H2 e um parágrafo, e basicamente o que eu tenho aqui é o body, o H1, Context Align Center. Aqui o elemento que tem a classe cards, ele tem um display flex, um gapzinho para distanciar um card do outro. Eu falo que ele é uma coluna para ficar um abaixo do outro, e eu também centralizo todo esse elemento na tela. Cada um dos cards tem um background color, um box shadow e um pequeno padding. Basicamente é isso. E quando a tela for maior do que 600 pixels, então o meu elemento que tem a classe cards vai ter uma largura definida em pixel e também vai ter aqui o Flex Direction Row para que eles fiquem, né, para que cada um dos cards fique lado a lado, sem nenhuma novidade aqui, certo? Veja que aqui então eu coloquei que eu tenho uma largura mínima de 600 pixels. Se eu olhar aqui no meu Chrome, olha só, repara que aqui em cima, né, ele vai me mostrar aqui, conforme eu for aumentando ou diminuindo a janela, ele vai me mostrar aqui o tamanho desta minha área de visualização, certo? Então, se eu for diminuindo ligeiramente, olha lá, quando ele bate ali mais ou menos aquele valor de 600 pixels, ele vai ficar ali um abaixo do outro. Bacana, era o que eu queria. Vamos dar uma olhada agora, se eu fizer o seguinte, eu vou deixar esse cara um pouquinho maior e vou pressionar Ctrl+, ou posso vir com o mouse aqui aumentando o zoom. Então eu aumentei para 125%, vou aumentar mais um pouquinho. Então repara que, mesmo que eu tenha utilizado o pixel, quando eu aumento ou diminuo o zoom, esse cara ele meio que consegue entender e consegue se adaptar à largura, mesmo utilizando o pixel. Ó, vou diminuir o zoom, repara lá, eu aumento ou diminuo, ele sempre vai se adaptar, e isso aqui é muito bom, está muito bacana. A gente pode também testar, abrir esse cara no nosso aparelho celular. Então no meu celular ele também vai funcionar dessa forma. Deixa eu aumentar aqui, e olha só que a questão aqui é a seguinte, o zoom no aparelho celular ele é ligeiramente diferente do que o zoom no aparelho desktop. Por quê? O zoom no aparelho celular é como se eu aumentasse toda uma camada de trás onde eu tenho o conteúdo do meu site. É como se eu aumentasse tudo que está atrás e depois o usuário ele consegue fazer isso aqui, ó. Ele consegue navegar aqui dentro. É como se ele mudasse, digamos assim, somente uma janelinha para visualizar o conteúdo. Basicamente, o zoom no celular é assim que funciona, tá? Olha lá. Bacana? Muito bem. Então, nós já percebemos que o zoom no aparelho celular e o zoom no desktop, eles se comportam ligeiramente diferente. Bacana? Mas, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é a seguinte. Se você vier aqui, nesses 3 pontinhos aqui no browser, e clicar aqui em definições, você vai abrir essa janela aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A mula aqui estava gravando a parte da direita da minha tela com a minha câmera ocupando tudo. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Basicamente, você vai clicar aqui em aspecto, aqui no caso do Chrome, tá? No caso do Chrome você vem aqui em aspecto, mas o que é importante que você encontre aí no seu browser
é isso aqui, ó, tamanho da letra, tá? Então repara que eu vou colocar aqui, aumentar ou diminuir. Primeiro eu vou diminuir para a gente ver o que acontece. Quando eu clicar aqui em pequeno, repara aqui no canto esquerdo, né, no meu browser aqui do lado esquerdo, que as fontes estão diminuindo. Maravilha, não tem nenhuma novidade aqui, certo? Vou voltar para médio, que é o recomendado. Agora eu vou aumentar. E aqui é que está a questão, pessoal. Repara que quando eu aumento o tamanho da fonte, os meus cards, eles continuam lado a lado, independente do tamanho da fonte. Repara que vai ficar pior ainda quando eu colocar muito grande. Olha a linguiça que virou ali o meu conteúdo. Então você pode ter alguns problemas. Lembre-se que com o zoom, quando eu aumento o zoom, ele se adapta. Mesmo utilizando o pixel, ele vai conseguir se adaptar para deixar a experiência do usuário melhor. Mas se o usuário tiver alguma questão com relação à acessibilidade, especialmente alguma deficiência visual, e ele precise aumentar o zoom, aliás, esse zoom aqui, o usuário também consegue fazer no mobile, tá? Só que no mobile vai ficar ligeiramente diferente, porque ele vai conseguir aumentar e depois ele vai conseguir fazer aquele swap, como eu acabei de mostrar, tá? Mas aqui no desktop é que tá o problema, porque se o usuário configura a fonte para uma fonte maior, ele vai ter essa configuração. Agora, vamos mudar ali no nosso código, o que era pixel, vamos transformar para M. Se liga só, fiz a divisão aqui de 600 por 16 e chegamos aqui no resultado de 37.5. Então eu vou trocar aqui, onde estava 600 pixels, eu vou colocar 37.5 EM, desse jeito. Eu vou salvar e vamos ver se teve alguma alteração aqui no meu aparelho mobile. Repara que eu não tenho nenhum tipo de alteração aqui no mobile. Basicamente vai funcionar exatamente da mesma coisa, né? Da mesma forma, eu tenho aqui o zoom, posso fazer o swap aqui normalmente, tá? Igual a gente tinha antes. Beleza? Repara, eu voltei aqui com o zoom de 100% e coloquei aqui o tamanho da tela, né, o tamanho da letra, melhor dizendo, médio, que é o recomendado. Se eu aumento ou diminuo aqui, ele continua exatamente da mesma forma, tá? Ele vai conseguir se adaptar aqui no desktop, ok? Se o usuário simplesmente aumentar ou diminuir o zoom, ele ainda continua se adaptando, independente se é pixel ou EM. Mas a grande novidade está aqui. Deixa eu voltar com o zoom de 100%, que é esse aqui. Show de bola. Agora o que eu vou fazer aqui no tamanho da letra, eu vou mudar de médio para grande, ok? Agora eu vou mudar para muito grande. Reparou? Então, conforme eu for aumentando o tamanho da fonte aqui no browser, ele vai usar esse tamanho de fonte para observar isso aqui, ó, EM. O que eu estou fazendo na prática é, quando eu aumento o tamanho da fonte do EM, um EM aqui no meu CSS vai valer mais do que os 16 pixels, que é o padrão. Então, por isso que, na minha opinião, é muito melhor a gente utilizar EM ao invés de pixels aqui nas Media Carries. Mas tem um pequeno problema que eu preciso contar para vocês. O Safari não entende muito bem essa história de EM utilizando em Media Carries, tá? Então, se você precisa dar suporte, por exemplo, para Safari, para aparelhos da Apple, é bom que você faça o teste, tá? Isso não vai prejudicar de forma nenhuma, porque só vai prejudicar de fato aqueles usuários que possuem alguma certa dificuldade, né, alguma deficiência visual, que utilizem essas questões de acessibilidade no Safari. Mas ainda assim, eu ainda prefiro colocar EM aqui nas minhas Media Carries, porque eu acho que é muito mais fácil o cenário de que um usuário precisa de navegar no desktop utilizando fontes grandes do que uma pessoa que utiliza o Safari com esse propósito. Inclusive, se você tem algum aparelho da Apple e quiser fazer esse mesmo teste que eu fiz aqui, coloca aqui nos comentários pra gente, tá? Assim todo mundo aprende junto. Aliás, o pessoal do Safari pode ter atualizado isso e eu ainda não sei. Bacana? Então, é importante que, se você tiver na mão algum dispositivo da Apple, faça o teste, coloca nos comentários, por favor. Assim, todo mundo aprende, todo mundo evolui junto, ok? E se você quiser saber como que eu fiz para testar o meu site enquanto eu estou desenvolvendo, utilizando aqui o meu próprio aparelho celular, utilizando o número de IP, que provavelmente você ainda não vai conseguir ver, mas enfim, é o próprio site que eu estou desenvolvendo, eu posso provar isso quando eu mudar aqui alguma coisa. Vou colocar alguns itens aqui e vou salvar, se liga só, olha lá,
salvei e ele já foi ali para o meu celular. Se você quiser aprender a fazer esse tipo de coisa, você pode acompanhar esse vídeo que eu vou deixar aqui no canto superior esquerdo, logo depois que acabar esse vídeo. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.